de passagem, o nome Miguel não existe na Bíblia. Isso foi uma imposição ao texto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Como assim? Justamente. O nome, na verdade, ele vem do hebraico Michael. E tanto no grego quanto no hebraico a pronúncia é justamente esta. Michael, Michael. Michael, quando você faz a transliteração para a língua portuguesa, dá Micael e não Miguel. Miguel, portanto, é uma invenção literária aqui inserido dentro do texto. Então, quando nós tomamos como base o nome Micael, nós encontramos 11 personagens na Bíblia com este mesmo nome. Portanto, às vezes, querer dizer que Miguel, ele é Deus por conta do nome, então nós vamos ter aí uma pleia de divindades, que são 11 personagens com esse mesmo nome, Micael. Mas os arcanos? Pois é, lá no capítulo 10, versículo 13 de Daniel, diz o seguinte: Michael lachad hassarim harishonim. Ou seja, Miguel, um dos primeiros príncipes. A palavra hebraica é Sar, que corresponde literalmente à forma grecizada do nome Archon, que aí vem Archangelos, que é de Arche, chefe, e Angelos, mensageiro. Ou seja, ele é um dos primeiros arcanjos. Não existe, portanto, apenas um, mas existem vários arcanjos. Por que na minha Bíblia não diz um dos primeiros arcanjos? A tradução é outra. Então, justamente, porque no Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É o que eu expliquei. Lá é primeiros príncipes. E a palavra príncipe é a correspondência do nome hebraico Sar. No grego, você tem Archon, que vem de Arche. Está entendendo? Agora, eu só queria fazer algumas considerações. Quando ele disse que Ellen White, os escritos dela não... O debate não é sobre Ellen White. Não, mas é que, como ele fez o posicionamento, eu acho que eu tenho um direito de resposta, né? Tá bom. Aqui está escrito o seguinte, olha só, olha que interessante. Aonde? Questões sobre Doutrina é uma obra da CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora confessional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lá está escrito assim, olha: contudo, além dos escolhidos escritores dos livros canônicos da Bíblia, Deus se utilizou de uma linha de profetas ou mensageiros que viveram contemporaneamente com os escritores de ambos os testamentos, mas cujas declarações jamais fizeram parte do cânone escriturístico. Olha só, esses profetas, é ambígua essa colocação, esses profetas ou mensageiros foram chamados por Deus para dar ânimo, conselho e admoestação ao antigo povo de Deus. Entre eles havia figuras como Natã, aquele que repreendeu Davi, Gade, profeta, Enã e, pasme, Asaf. Asaf não é canônico? Até onde eu sei, ele tem 11 salmos no Terrilim, 11 salmos, que é canônico. Aí, aqui embaixo diz o seguinte: é nesta última categoria de mensageiros que classificamos Ellen White entre os adventistas do sétimo dia. Ela foi reconhecida como possuindo o dom do espírito de profecia, embora jamais evocasse para si o título de profetisa. Portanto, comparando, o segundo ponto que eu gostaria de destacar é a questão das autoridades. As autoridades, meu querido professor Leandro, não são a Bíblia. A Bíblia, assim está escrito. A autoridade é passível de erro. Agostinho foi que lançou a base do purgatório. Agora, porque Agostinho lançou, ele é uma autoridade, eu devo crer no purgatório? Por exemplo, Adam Clarke e também Matthew Henry acreditavam na imortalidade da alma. Então, se eles são tão autoridades, por que a Igreja Adventista também não lê pela mesma cartilha e aceita a imortalidade da alma? Terceiro ponto, Ellen White, já fizemos outro ponto, ó. A Bíblia de Genebra, como ele abriu, ele não, lá em Judas 9, ela nada disse acerca da ressurreição de Moisés. Ele agora aplicou a tática do monkey jump, que significa o macaco pulador. Saiu do texto de Judas e foi parar em Mateus 17, querendo mostrar que a Bíblia de Genebra está aprovando que a batalha foi por conta da ressurreição de Moisés. A Bíblia de Genebra não... Nós encerramos as 3 tendas. Por que Pedro disse isso? Lá em Marcos capítulo 9, versículo 6 e Lucas capítulo 9, versículo 33, a Bíblia é enfática em dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo porque ele estava assombrado. E por último, Mateus 17, 9, Jesus é enfático no capítulo 17, versículo 9, em dizer que tudo aquilo não passou de uma visão. E eu continuo dizendo, se Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, antes que seu corpo visse a corrupção, quem é as primícias dos que dormem? Jesus ou Moisés? A Bíblia, através de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, versículo 33, diz que foi Jesus. A Igreja Adventista diz que foi Moisés. Está aí para você escolher, telespectador. Pastor, primeiro,
para esclarecer, quando eu falei que Asaf não é canônico, é no sentido de não ter livros na Bíblia, porque muitas vezes, quando os críticos nos abordam, concordo que tem os Salmos, mas quando os críticos nos abordam, e não é o caso do pastor Elias, diz assim, Ellen White não pode ser profetisa porque ela não tem livro na Bíblia. Então nós colocamos ela numa categoria de não canônico. Agora seria importante também o pastor Elias ter lido a página 98 O senhor está com o mesmo livro dele? do mesmo livro, Questões sobre Doutrina, né? Então a página 98, esclarecendo, mesmo que ela tenha o nível de inspiração igual, mas não autoridade, o que diz aqui, ó, os pontos, né? Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cano sagrado das Escrituras, não julgamos de aplicação universal como é a Bíblia, e o terceiro ponto, não o consideramos no mesmo sentido das Escrituras Sagradas. E aí até eles colocam uma citação de Ellen White no Primeiros Escritos, página 78, que ela fala assim, recomendo buscar a leitura a Bíblia como única regra de fé em prática. Então é importante ler também essa página aqui. Agora vamos para a questão das primícias. Pastor e reverendo, em relação às primícias... Pode, reverendo? Então tá bom. Ó, em relação às primícias, eu vou ter que, mais uma vez, concordar com a Bíblia de Estudo Genebra. Por quê? Faça bom uso. Primeiro, mesmo que em Judas não fale da ressurreição direto, mas pelos termos que eu expliquei, demanda legal, é óbvio, tinha uma coisa mais importante em disputa do que um corpo morto. Mas eu citei Lucas 9 para mostrar, até para o pastor Elias perceber, que em Lucas 9 dá a base. Mesmo que a Bíblia não fale. O que a Bíblia de Genebra fala sobre Cristo ser as primícias, né? Interessante, mesmo que o termo primícia se refira em vários textos, como eu vi no livro do pastor Elias, a um primeiro em ordem cronológica, em relação a Cristo, em 1 Coríntios 15, a Bíblia de Estudo, e até tem outras fontes aqui, não considera isso em ordem cronológica. E vamos ver o que diz aqui a Bíblia de Genebra. Primícias. Essa metáfora se baseia na ordenança do Antigo Testamento, que pedia aos israelitas para trazerem um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Levítico 23:10. Essa oferta indicava o reconhecimento por parte do ofertante de que toda a colheita pertencia a Deus. Assim, isso aqui é interessante, Paulo utilizou essa expressão para enfatizar, por exemplo, que os cristãos, ao receber o Espírito, recebiam a garantia de sua ressurreição futura. A questão aqui é que a ressurreição de Jesus e a ressurreição dos cristãos não são coisas separadas, desconectadas. Então o termo primícias aqui não é um primeiro em ordem cronológica, mas é uma metáfora para dizer o seguinte, ele é as primícias porque da ressurreição dele depende a vida de todos. É como, por exemplo, Colossenses 1:18, diz que ele é o primogênito dos mortos, mas não é o primeiro morto numa ordem cronológica, é o primeiro na importância, né? E então eu particularmente eu fico com essa opinião, não desconsiderando, óbvio, os textos, né, que apresentam uma ordem cronológica que se encontra no livro do pastor Elias, mas eu creio aqui nesse sentido figurado, né? E Moisés, nós cremos na ressurreição de Moisés, pastor, porque reverendo também pelo seguinte, na Bíblia nós não percebemos a ideia de que seja possível salvação fora do corpo, né? Não estou dizendo que o pastor Elias crê nisso, né? Ele crê na visão simbólica e tudo mais, mas eu já comentei com alguns estudiosos, né? Gênesis 5:24 menciona Enoque no céu corporeamente. Segundo Reis capítulo 2, Elias. Agora analisemos uma coisa, por que na visão de Mateus 17 só Elias, diríamos assim, é real e Moisés não é real? Não tem lógica. Entende? Então, se Moisés estava lá, nós cremos sim que houve uma ressurreição. E que Cristo é as primícias, não na ordem cronológica, mas como diz a Bíblia de Genebra, num sentido figurado, porque da ressurreição dele virá o molho, virá o restante da ressurreição dos justos. Se o senhor me permite, eu só queria fazer alguma consideração em cima da palavra dele e já vou entrar e trabalhar essa questão. Ele disse que o nível de inspiração de Ellen White é igual. Nós não estamos discutindo Ellen White. Mas é que pode confundir o telespectador. Sobre isso. Faz parte. O nível de inspiração é igual. Não concordo. Não fala
veja só, da ressurreição direta em Judas. Ele admitiu, isso é muito bom, que ele disse que a Bíblia de Genebra não admite. Ele declinou também quanto à questão de Ellen White, considerando que realmente Asaf tem 11 livros nos Salmos. Isso é muito bom. A questão sobre as primícias. Eu acho que a Bíblia de Genebra precisa passar por uma revisão. Claro. Precisa, inclusive, neste sentido. E Esse é o grande problema das Bíblias de estudo. Justamente, quem segue os livros de estudo e não segue as línguas originais, acaba entrando nesse grande problema. Mas eu vou então falar sobre isso e depois quero fazer uma alusão a uma fala dele no YouTube, no canal que ele tem. No programa,